Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs. Estamos nesta manhã de domingo para mais uma escola dominical, onde nós estaremos adorando o nosso Deus, glorificando o nome dEle, declarando a nossa total dependência do Senhor e também aqui nos preparando nessa escola para que possamos um dia lá na glória vivermos com o Senhor. E também, enquanto aqui vivemos com qualidade de vida, com vida de testemunho, vida na presença do nosso Deus. Nós vamos iniciar adorando o Senhor, cantando o hino 325 do nosso hinário evangélico, que nos convida mais perto da tua cruz, mais perto da cruz de Cristo. Vamos adorar o nosso Deus. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. Mais de ti, mais perto, teu desejo está, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, quem me dera estar, Senhor, a seguir-te agora eu me decidi, constrangido pelo amor. Jubiloso, pois me declaro teu, sem reservas, meu Senhor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, quem me dera estar, Senhor. Que delícias santas irei fruir junto a ti no doce lar. Que alegria imensa, seu poder no céu, o teu rosto contemplar. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, quem me der estar, Senhor. Aleluias, louvado seja o nome do nosso Deus. Nós vamos estar orando nesta hora, apresentando a Deus nossas vidas, nossas famílias. Vou pedir ao Heraldo que faça essa oração, orando pela nossa pátria, pela nossa nação, pelos nossos governantes, orando pelas nossas lideranças civis, militares e religiosas, e especialmente para o nosso estudo nesta manhã. Vamos estar orando ao nosso Deus. Senhor amado, aleluia, Senhor. Queremos agradecer pela dádiva da vida. Glorificado é o teu nome. E mais uma oportunidade na manhã deste domingo. Ó, Senhor. Estarmos reunidos na tua Meu casa, Senhor, para estudar a tua palavra. Sim, meu Deus. Pai, pedimos a bênção do Senhor para os nossos familiares. Glórias ao teu nome. Deus, e de uma maneira muito especial, santo é o teu nome. Aqueles que estarão ouvindo, acompanhando através desta live. Meu Senhor. Senhor, que a palavra estudada nesta manhã
possa falar a cada coração. Deus, pedimos a bênção para a nossa nação, para o nosso Brasil, porque a palavra do Senhor nos diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Meu Pai, por isso, Jesus, Pai, intercedemos em favor das nossas autoridades civis, religiosas, militares. Ó Deus, que o Senhor dê a cada um o conhecimento, para que através deles, com autoridade, com conhecimento, possa, Pai, exercer o comando. Aleluia. Pai, que as vidas possam receber o ensinamento que possa nos levar até a cruz do Senhor. Por isso, Pai, entregamos nas Tuas mãos. Usa, Pai, das nossas autoridades. Usa-o ensinando-os e dando a ele conhecimento do alto. Aleluia. Para que eles possam, Pai, anunciar a Tua palavra no governo onde estiver, em nome de tanto Jesus. Executivo como legislativo e o judiciário. Amém, Pai, tudo está nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, abençoa, amém, Pai, as nossas lideranças religiosas, os nossos pastores, os nossos evangelistas, os padres e todos aqueles que têm a responsabilidade de ministrar e ensinar a Tua palavra. Que o Senhor possa capacitá-los em nome de Jesus. Amém, amém. E graças a Deus. Glórias a Deus. Nós queremos nesta manhã estudarmos, amado, temos o nosso estudo de escola dominical. Você que está em casa, se você puder pegar a sua Bíblia, nos acompanhar. Se você deseja aprofundar mais, você pode também deixar nas mensagens depois, quando você assistir, se não puder agora, que nós, dentro do possível, estaremos respondendo. E nós vamos estudar hoje sobre a comunhão. Quando nós falamos em comunhão, nos dias atuais, principalmente em meio a tantas brigas, tantos conflitos, tantas inseguranças, tantos desafios, nós precisamos buscar a comunhão, tanto em família, quanto aos demais lugares, na igreja principalmente. E a gente tem visto isso sendo disseminado. Nós não estamos vendo as pessoas querendo buscar comunhão uns com os outros. E se faz necessário. A Bíblia nos chama atenção no texto onde nós estaremos estudando hoje sobre a comunhão na família. A comunhão de uma forma específica na vida do cristão. Nós vamos estudar em Atos capítulo 4, do versículo 32 a 37. Eu estarei lendo os versículos que aqui estão na Bíblia e nós estaremos discorrendo sobre ele, sobre esses versículos. Então, Atos capítulo 4, versículos 32 a 37, a 35, que nos diz assim: a comunidade cristã, ou seja, o povo de Deus, aqueles que servem a Deus, da multidão dos que creram, era um só coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua, nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas vendiam-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Nós vemos aqui como que essa comunidade cristã, essa igreja, esses irmãos viviam. Uma das dúvidas que nós vemos que muitas pessoas ao se converterem têm é como
deve ser a vida de um convertido? Será que precisa mudar em tudo? Como se procede? Por que é diferente? Ou pelo menos deveria ser diferente? Nós precisamos dar prioridade à vida de um cristão na família, na igreja, mas como um todo nós precisamos olhar como nós devemos viver em comunhão de acordo com a Bíblia. E aí, Heraldo, para a gente dar sequência, o que você acha que a igreja hoje precisa para ter uma vida de comunhão, tanto na igreja quanto na família, nos dias atuais, baseado nesse texto? Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, a você que está nos acompanhando através desta live. A palavra do Senhor que nós estamos estudando fala comunhão. E a pergunta que a nossa irmã nos fez é como viver hoje, nesses dias, em comunhão. E se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Então, Silanilda, para que realmente nós possamos viver uma vida de graça em família, nós devemos esquecer aquela velha vida e viver esta nova vida que o Senhor Jesus nos proporciona. E qual é esta nova vida? É a mudança. Se estávamos andando por este caminho aqui, que era um caminho que estava nos conduzindo aos desencontros, às brigas, às desavenças, nós damos então um giro de 360 graus e voltamos para o Senhor Jesus. E aí então nós estaremos aprendendo como viver em comunhão. Então esta comunhão é um giro de 60 graus, é a mudança de vida para que realmente exista a comunhão e a gente não vai pensar mais somente em nós, mas nós vamos pensar em todos. Então, a igreja, a família, para que possa viver esta vida, ela tem que viver uma vida segundo a igreja de Atos dos Apóstolos. Ninguém tinha nada que era seu, era tudo em comum. E também deve ser assim conosco. Nós não somos donos de nada, nós somos mordomos, tomadores de conta. E é o Senhor que nos dá a graça para nos conduzir e tomarmos conta de tudo e de todas as coisas que estão aqui que Ele deixou para nós. Então você, meu amado irmão, minha amada irmã, se há um conflito na sua casa e você quer que isto seja transformado, dá um giro de 360 graus. Recomeça. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. E esta nova criatura vai fazer coisas novas, porque é o Senhor que nos ensina, que nos mostra aquilo que devemos fazer. Nós podemos ver aqui, amados, o versículo 32, que nos diz assim: da multidão dos que creram, era o coração e uma alma. O que é ser o coração e uma alma? Porque ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era em comum. Que versículo bonito! Todos aqueles que creram em Jesus, que serviam a Jesus, eles tinham somente um coração, uma alma. Como é que se explica isso? Eles não tinham, ninguém considerava donos de nada. Porque a preocupação deles era que todos pudessem ter tudo em comum. À medida que um precisava, o outro ajudava, ninguém era egoísta ou mesquinho ao ponto de querer tudo para si. Eles tinham a preocupação de viver junto com o outro, para que o outro vivesse também da forma que eles estavam vivendo. Esse versículo é lindo. E Heraldo, a gente pode aplicar isso hoje, nos dias que vivemos, baseado nas corrupções, nas coisas que a gente vê aí? Podemos, amados. E existe uma única coisa que pode fazer com que a gente tenha
um só pensamento, um só coração, que nós não venhamos a pensar somente em nós, mas que nós pensamos num todo, na família toda. E existe uma palavra mágica, mas de grandiosidade, que é o amor. Se tem amor, nós não consideramos nada nosso, mas nós partilhamos, compartilhamos com todos aqueles que necessitam, e nós não temos como nosso, mas aquilo que é nosso é do meu irmão, é da minha família, é daquele que necessita. Assim como na igreja, ninguém considerava o que tinha seu, mas dividiam à medida que alguém tem necessidade. E também deve ser exercido nos nossos lares de uma maneira muito especial, nos lares cristãos. Nós não devemos pensar que temos alguma coisa somente nosso, mas aquilo que temos, nós devemos compartilhar com todos os nossos familiares e não entrarmos em conflito quando um faz uso daquilo que o outro diz que é dele, porque não é dele, nós não temos nada, nós somos apenas tomadores de conta, somos mordomos e achamos que somos dono, mas quem é dono de tudo e de todas as coisas é um só, que é o Senhor Jesus. E aí, Heraldo, eu levo para o lado da família. Ao meu ver, essa vida de comunhão, ela precisa começar dentro da própria família. Nós temos um pastor, amigo nosso, né, o pastor Lutero, que eu ouvi isso dele algumas vezes, mas nunca me saiu da mente. A nossa casa é uma pequena igreja. E quando não tem comunhão em casa, dificilmente na igreja a pessoa vai ser, por mais que ele tente, ou essa pessoa tente mostrar, mas em algum momento ela vai deixar escapar alguma coisa de que não é bem do jeito que está falando, porque nosso testemunho fala mais alto. Agora, quando a Bíblia fala que eles tinham tudo em comum, nós vemos dentro dos lares hoje, até lares considerados cristãos, essa comunhão parece que ela está muito relativa, não? Ou muito a desejar. Não que a gente fique monitorando o caso de ninguém, nem tem como fazer isso, mas por aquilo que a gente ouve pelas notícias, a gente vê casos de famílias que ninguém se fala dentro de casa. Eu mesmo conheço. Vemos casos de irmãos que não se falam há anos, de pais que não se comunicam, é cada um para si, cada um se vira. Habitam debaixo da mesma casa, porém não vivem em comunhão, não vivem em família. Como é que se resolve isso, Heraldo? A partir do momento em que tenha o coração quebrantado, que o coração de pedra é retirado e que o perdão impera nessa família, nesta vida, aí eles vão poder viver uma vida de paz. Mas enquanto nós carregarmos um coração de pedra duro, que não perdoa, estamos dentro da mesma casa, mas o irmão não fala com o irmão, a irmã não fala com o irmão, o esposo não fala com a esposa, vive dentro do mesmo teto, mas não tem a comunicação, não tem a vivência. E isto não é viver. Viver é estar em comunidade, sentado à mesa, compartilhando as bênçãos e também aquilo que tem necessidade. E um ajudando ao outro, com certeza, os problemas são mais fáceis de ser solucionado, porque um pode ajudar ao outro na solução daquele problema que ele acha que é difícil. Mas um tem uma visão, o outro tem outra, e juntando as duas, ou até uma terceira visão, chegamos a um acordo, a uma conclusão, e aí então a coisa se resolve e a paz volta a reinar. Você disse que conhece muitas famílias, e nós conhecemos lares que realmente as pessoas não se falam. Entram dentro de casa, cada um vai para o seu canto e não se falam e estão debaixo do mesmo teto. Isto não é viver. Infelizmente, isto não é viver. É o amargurar,
aquele momento em que, quando tem que retornar para casa, está com o coração revoltado porque tem que deparar com aquilo que ele não gostaria de encontrar. Ou seja, o irmão, a irmã, o pai ou a mãe, e aí então passa a não viver, ele passa a vegetar. Esta que é a grande realidade. Ele está vegetando dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio lar, porque ele não pode usufruir das bênçãos que Deus tem reservada para a família, para o lar. Verdade. E aí, Heraldo, a gente vai para o versículo de 1:33, que fala assim: quanto aos apóstolos, eles davam testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos haviam abundante graça. Por que entre os apóstolos, eles mostravam através da vida deles o testemunho? Eles não viviam falando, eu faço isso, eu faço aquilo. Eles davam testemunho da ressurreição de Jesus, e havia abundante graça entre eles. Graça, a gente sabe que é favor imerecido. Favor imerecido. Nós não merecemos nada que Deus faz por nós, e que Ele fez, pagando o preço de morrer na cruz por nós. Mas, no entanto, por amor, Ele morreu, ressuscitou. E os apóstolos, que eles davam testemunho da ressurreição de Jesus entre as pessoas ali naquela comunidade, e também havia uma abundante graça entre eles. O que é graça? E segundo a pessoa se predispõe ou dispõe a viver em comunhão. A graça é uma dádiva, um favor que nós não merecemos, mas recebemos. E os apóstolos, eles davam esse testemunho porque eles viviam aos pés do mestre, aprenderam com o mestre e eles recebiam do mestre. E só para exemplificar, no momento em que eles estavam no barco e o barco estava à deriva, eles clamaram, o mestre apareceu e o mestre então tirou-os daquela situação que eles estavam perecendo e botou em terra firme. Então é uma graça que eles não mereciam, mas o Senhor então ofereceu para eles. E através dessa e de muitas outras que eles receberam, estando aos pés do mestre, eles então passavam para a multidão. E aproveitando esta oportunidade, nós vemos que a graça é aquilo que nós recebemos e que nós, a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso conhecimento, nós também usamos disto para passar para outro, porque nós fomos beneficiados e nós queremos que os outros também sejam beneficiados. Nós vivemos uma vida de amor, de tranquilidade, de bondade, de mansidão. Queremos que o mundo, que as pessoas também possam usufruir disto, porque é bom, é agradável para nós, agradável para a família, agradável para a sociedade, agradável para a igreja e agradável para todos aqueles que olham para nós e tiram de nós lições para as suas vidas. Nós somos um espelho que devemos brilhar a luz de Jesus para que os outros possam ver e através do nosso viver, da nossa comunhão, do nosso relacionamento, eles também possam usufruir e transformar a sua vida, que às vezes está em pandemia, está se destruindo e vai caindo, vai se desfazendo ao ponto de chegar e cair. E nós então passamos a viver uma nova vida. Então, me faz lembrar agora, Heraldo, da situação do testemunho. Dentro da igreja, é muito fácil ser cristão. Dentro da igreja, é muito fácil pregar, falar das benesses, das coisas boas de Jesus e falar em viver em comunhão. Mas será que nós, como cristãos, nesses dias atuais difíceis, os nossos vizinhos,
nossos colegas de trabalho, as pessoas que nos conhecem, pode dizer que de fato nós temos vida de comunhão? É uma pergunta que a gente não pode responder por ninguém. Mas, olhando de uma forma geral, como nós vemos isso nos nossos dias? Olha, lamentavelmente, a gente que está sempre lendo, que está sempre acompanhando a palavra de Deus, a gente lê a palavra de Deus, mas também faz leituras secundárias. E os meios de comunicação mostram que a humanidade está andando na contramão do ensinamento de Deus. Então, esse andar na contramão do ensinamento de Deus proporcionam essas pandemias que nós estamos vivenciando nos dias de hoje, em que o próprio homem quer destruir o homem, quer destruir a família, quer destruir a sociedade, quer destruir os lares e quer impor à sociedade o seu viver, a sua maneira de ser, quer impor à sociedade. Jesus não foi assim. Jesus deu livre-arbítrio para que nós possamos escolher. Olha, tem 2 caminhos para que vocês possam trilhar. Um caminho é o caminho de graça. O outro caminho é o caminho de desgraça. Escolhe o caminho que você quer andar. Então, lamentavelmente, nós podemos ver pela população global que a humanidade tem realmente escolhido o caminho de desgraça, e o caminho da graça, o número é bem menor, mas o caminho da desgraça, o volume é bem maior, e brigam por este caminho da desgraça. Fazem tudo para andar neste caminho da desgraça, porque acham que construindo, vão levar tudo o que conseguir construir aqui juntamente com eles. Mas infelizmente, quando partir daqui, tudo vai ficar. E somente aparecerão poucos que o levarão até a sepultura. Então, tudo que construiu, tudo que fez, tudo que brigou, vai ficar aqui. E depois? Camarada, o nosso estudo hoje, falando sobre comunhão, nos chama a vivermos, praticarmos realmente essa comunhão. Lembrando, amados, que não é proibido ter as coisas, não é proibido a gente possuir bens, mas nós temos que olhar o outro como nós. Nós precisamos praticar como os apóstolos aqui praticavam. E quando a gente olha em direção, irmãos, às nossas igrejas de uma forma geral, nesses dias atuais, dias difíceis, como fala lá em Timóteo, a gente observa que as pessoas nos parece que não estão mais sendo tocadas por essa palavra tão gloriosa de Deus. Parece que acostumaram com as coisas de Deus. Não estão valorizando, Silanil, da palavra de Deus, que é luz, que é lâmpada, que é sal para as nossas vidas. Então, estão deixando de valorizar aquilo que tem valor e estão valorizando aquilo que não tem valor. Porque tudo aquilo que tem preço não deve ser valorizado assim. E o que tem valor, isso sim, o que tem valor é a vida. É a vida. As outras coisas materiais têm preço. Preço se compra, e Jesus morreu por nós, ele pagou preço de sangue. E por isso que vivemos debaixo da graça. Graça é favor imerecido, não tem preço. É o que nós ganhamos e não vamos pagar nada. A única coisa que Jesus quer é que nós vivamos em comunhão, em santidade, em novidade de vida. E a minha angústia, às vezes, Heraldo, e quase sempre, quando estou orando e sempre clamando, é porque a gente não percebe isso, às vezes, nem dentro de casa. As pessoas brigam por causa de herança, por causa de bens, por causa de cargos na igreja, por causa de tantas coisas. E a comunhão, como fica? Fica rachada. Ela não existe comunhão. É uma falsa comunhão. E nos textos de hoje nós vemos claramente que Jesus nos chama a ter comunhão. Precisamos, para viver em comunhão, ter vida de oração,
de estudo da palavra, de autoanálise, de avaliação, que é que eu estou fazendo. Nós, irmãos, precisamos olhar com muito cuidado, e eu uso sempre um jargão. Eu não quero ter razão, eu quero ter paz. E a falta de paz, ela muitas vezes vem para nós, porque o culpado somos nós. Porque nós não fazemos a nossa parte. Nós somos realmente um verdadeiro cristãos, vivendo segundo os mandamentos do Senhor. Silanilda, o que mais nos chama a atenção, e eu gostaria que você, meu amado irmão, minha amada irmã, você que certamente vai estar assistindo esta live, o que mais nos incomoda é que a humanidade está vivendo uma vida dúbia, ou seja, no trabalho, na sociedade é uma coisa, quando entra dentro da sua casa, dentro do seu lar, é outra. Então, no trabalho ele pode ser bonzinho, é uma pessoa delicada, é aquilo que faz tudo bonitinho ali no trabalho. Ele coloca uma máscara e dentro dessa máscara ele, é aquela pessoa maravilhosa. Quando ele tira a máscara e chega em casa, onde ele deveria expressar aquele amor, a quem ele juntou, a quem ele construiu, que fomos a esposa, os filhos, aí deixa cair a máscara e a esposa sofre, os filhos sofrem, porque ele veio de lá de um dia atarefado, de trabalho, de luta, e vem descarregar tudo na esposa, nos filhos, e aí não dá tempo para a esposa, não dá tempo para os filhos, e os filhos, então, nós, como temos visto uma geração hoje, em que os filhos, a partir dos 13 anos, já querem sair de casa, já não querem mais ficar em casa, porque não suportam a solidão dentro da sua própria casa. Ele está solitário, porque não tem a compreensão, não tem o diálogo, não tem o ensinamento, e aquilo que ele aprende lá fora, a educação não, o ensino que ele aprende lá fora, o conduz e o leva a uma vida de destruição. Interessante, Geraldo, que eu ouvi essa semana passada uma criança de 6 anos falou comigo na frente da mãe, dizendo o seguinte, porque ele estava muito agitado, muito nervoso, e a mãe então levou para que eu conversasse, e aquela criança está tendo crises nervosas, quase não fica na escola. E eu perguntei se eles frequentavam alguma igreja ou iam a alguma igreja. A mãe me disse que não tinham costumes de igreja, mas pelo menos uma vez por mês eles iam. Então, essa criança olhou para mim e disse o seguinte, mas o meu pai, ele vai sempre no bar tal e fica ali. E eu gostaria de morar no bar, tia. Falei, mas por que você gostaria de morar no bar, Guilherme? Ele disse o seguinte, tia, porque lá no bar o meu pai é bonzinho. Lá no bar o meu pai, ele brinca com os colegas, ele ri. Mas quando chega em casa é uma briga danada. Então eu quero morar no bar. Eu vou pedir o senhor João, que é dono do bar. Eu posso, mãe? Eu olhei para a mãe e perguntei, eu posso, mãe, pedir para morar lá? Eu fiquei muito triste com a cena. Isso por falta de comunhão, falta de paz dentro de casa e falta de Deus, principalmente. Agora, enquanto a gente está estudando, me vem à mente esse fato que eu vivenciei essa semana. Então, amados, é lamentável nós falarmos uma coisa e viver outra. Existe um outro fato de um pastor que na igreja pregava, e era uma bênção, parecido com esse que eu acabei de contar, né, Heraldo? Acho que tem um fato assim. Você lembra? Não na totalidade, eu lembro do fato, mas agora me foge a memória. Parece-me que
na igreja, era um filho de um pastor, e ele falou com a mãe que queria morar na igreja, porque na igreja o pai dele era uma bênção, em casa era diferente. Então nós precisamos, nesse estudo de hoje, parar para analisar a nossa vida, ver como é que nós estamos andando. O texto que nós vemos aqui é um chamado a vivermos em comunhão. Comunhão, principalmente nesses tempos de pandemias, nesses dias atuais, fim dos tempos. Aí nós vamos para o versículo 34, que nos diz assim: nenhum necessitado havia entre eles, nenhum, pois todos os que tinham terras ou casas vendiam, traziam os apóstolos e o valor daquilo que vendiam. Eu te pergunto, Heraldo, você acha possível isso acontecer nos dias de hoje? Tem necessitados no nosso meio? Necessitado é o que mais tem. Agora, exercer esta posição, Sila, lamentavelmente eu vou te dizer a você que dificilmente o farão. Porque o homem só pensa em si e não pensa no próximo. Então, aquela comunidade, o apóstolo Paulo então estava exemplificando, mostrando o que é viver em comunhão. E nós hoje, infelizmente, nós não vivemos esta comunhão, porque ninguém vende o que é seu, entrega para os apóstolos, para que sejam distribuído para alguém que tenha necessidade. Então nós vemos essas casas onde as pessoas arrecadam alimentos, as casas que recolhem as pessoas para cuidar, elas têm assim dificuldade muitas das vezes de ter o que alimentar aquelas pessoas. Elas estão fazendo o que diz aqui o apóstolo, elas estão dando para aqueles, mas aqueles que têm, ele quer mais. Ao invés de distribuir e compartilhar com aqueles que necessitam, não, ele pega para si. Ele vai juntando, vai juntando, vai juntando. É como aquele homem que plantou e cresceu, e a plantação dele foi tamanha que o celeiro que eles tinham não foi suficiente. Ele teve que derrubar, fazer outro, e depois que estava tudo super barrotado, então ele fala: ô minha alma, come, bebe e regala-te. E aí veio a correção, aí o Senhor chega para ele e fala: ó homem, se o Senhor pedir hoje a tua alma, o que você tem, que você juntou, para quem será? Então, ele juntou e poderia partir a qualquer momento, e aquilo que ele juntou não serviria para nada. Quanto que poderia servir a muitos que tinham necessidade. E, no entanto, ficaram lá. Então, nós precisamos ter, mas também compartilhar, porque este é o ensinamento de Deus para nós. O texto que nós estamos estudando, Heraldo, fala assim claramente que não havia necessitado entre eles. Eles, tudo que tinham, eles traziam, iam de casas, vendiam suas terras e ajudavam as pessoas. Isso é difícil. E o mais importante, eles vendiam e distribuíam, como diz o versículo 35. Tudo era distribuído entre aqueles que tinham necessidade, ia sendo monitorado. Eu observo aqui que as pessoas elas viviam tão juntas, tão em comunhão, que eles observavam o que o outro estava precisando. Não era necessário pedir. Não é necessário falar: eu estou precisando disso, igual às vezes precisamos de fazer nas nossas igrejas, pedindo cestas básicas. O povo já se dispunha a vender e colocar ali, porque se alguém tivesse, porque eles olhavam, eles tinham tanta comunhão com os outros, que sabiam o que passavam uns dos outros. E interessante é que eles olhavam, viam, tinham necessidade, vendiam, mas eles não faziam a distribuição. Eles depositavam, entregavam aos pés dos apóstolos. Os apóstolos. E os apóstolos então faziam a distribuição. Então nós vemos aí
uma obediência, uma hierarquia, de que eles em si faziam a parte dele, ou seja, vendia, levava até os apóstolos, e os apóstolos então levavam àqueles que tinham necessidade. Por isso que ninguém passava por necessidade, porque os apóstolos eram aqueles homens de Deus que estavam percorrendo a comunidade e vendo toda a comunidade. E eu falo para nós que estamos nessa live, Deus está vendo tudo o que está passando. Amém. Está vendo a sua vida, a minha vida, o que eu estou fazendo, o que você está fazendo, como você está agindo, como você está fazendo. E a pergunta é, o que você tem feito para o Senhor? E quando a Cila Nilda falou a respeito deste garoto que queria morar no bar, é um momento de reflexão, um momento de pensar. Lá no bar, o pai tinha alegria, esbaldava, a ponto desse filho de 6 anos querer morar no bar. Porque lá o pai era um, chegava em casa, o pai era outro. Lá o pai tinha graça, em casa era a desgraça. E aí ele queria morar no bar. A inversão de valores. Ao invés dele querer morar em casa, ir para o bar. Então, que nós possamos ficar atentamente às minúcias e os detalhes. E pode ser que muitas das vezes nossos filhos não ficam em casa e vão para a rua, porque nós não estamos dando testemunho. Não querem ficar em casa, não querem ter a comunhão, porque nós não estamos testemunhando. Aonde eu estou errando? Aonde você, meu irmão, minha irmã, está errando? Nunca é tarde para recomeçar. Entenda e compreenda de que Deus está vendo todas as coisas. E Ele está vendo o que você está fazendo, como você está agindo. Qual o tempo que você está reservando para a sua família, para que você possa ter uma comunhão perfeita no seu lar, na sua família, na sua igreja, na sua comunidade, no seu trabalho, nos seus estudos e onde quer que você esteja, seja uma luz a brilhar por onde quer que andar. Amém. Eu gostaria, Heraldo, de colocar para nós nesse estudo ainda, será que é possível nós termos uma família abençoada, uma família com a verdadeira comunhão nos dias atuais? Sim. Quem não quer ter uma família abençoada? Todos nós queremos uma família abençoada. Então, para termos uma família abençoada, principalmente nesses dias de turbulências, de enfermidades, de pandemias, nós precisamos fazer alguns sacrifícios. Sim. E o primeiro deles, eu quero colocar como lição para nós. Precisamos nos adaptar com as diferenças uns dos outros. O que é adaptar com a diferença uns dos outros? É respeitar o outro como ele é. E não querer fazê-lo do meu jeito, como eu sou. Eu posso colocar, primeiro ponto, de sacrifício. Eu preciso respeitar, como você diz, o outro e não tirar a identidade do outro. Sim. Respeitar para que essa família possa ter comunhão. Isso tinha entre os apóstolos. Eles se comunicavam, eles viviam ali, um olhando para o outro, mas se respeitando. A igreja é chamada a isso. A segunda coisa que nós chamamos a atenção aqui, que é um sacrifício. Eu uso como sacrifício que as pessoas já hoje não têm tempo para nada e nem querem mais. Eu coloquei como sacrifício. É perdoar 70 vezes 7. O que é perdoar 70 vezes 7, Geraldo? Perdoar 70 vezes 7 é não ter limite para o perdão. É infinito. Quantas vezes for necessário você perdoar. Porque se você não perdoar, você não será perdoado e você não é digno de orar a oração do Pai Nosso. Quando chegar no venha a nós o vosso rei, venha a nós, amém. É só o venha a nós. Quando chegar no vosso reino, você fala amém. E o vosso reino nada. Então a primeira coisa que eu coloco como sugestão é adaptar-se às diferenças. Não queira que o outro viva a sua identidade. Respeite-o. Isso vai fazer uma família ser feliz,
ter comunhão em casa. Segunda coisa, procure perdoar 70 vezes 7, ou seja, sem limites de perdão. Todos falham e todos carecem do perdão de Deus. Imagine se Jesus fosse como a gente, né? Estaríamos fulminados. Que a própria palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Por quê? Porque nós somos humanos e pecamos constantemente. E nós pecamos e pedimos perdão. E o Senhor, que é bondoso, que é misericordioso, nos perdoa. E por que nós não perdoamos? Exatamente. O terceiro sacrifício, ou a terceira colocação que eu coloquei aqui, é ter diálogo sempre, dialogar sempre. Como é difícil hoje dialogar. Ontem eu conversava com uma moça fazendo um atendimento online, e ela dizia, na minha casa já não tem mais diálogo. E eu não quero mais conversar. E eu pude dizer, se você não quer mais dialogar, significa que o casamento acabou? Mas eu não quero que acabe, mas eu também não quero dialogar. É impossível, amados, termos comunhão sem diálogo. O que é dialogar? Diálogo não é um monótono, um falar sozinho. É falar e ouvir, o outro ouvir, depois o outro ter oportunidade de falar. E assim, dentro da família, é possível ter comunhão e ter a bênção do Senhor nesta família, a bênção do Senhor nessa igreja. É necessário, Sila, o diálogo, porque nós não conseguimos viver sozinhos, solitários. Nós precisamos um do outro. Então, se não houver esse diálogo, não vai acabar. Já acabou, porque nós precisamos conversar, dialogar, porque as dificuldades, os problemas, eles estão a todo momento à nossa frente. Então precisamos do diálogo para acharmos uma solução para que este problema seja solucionado e a paz volte a reinar novamente. Nós não podemos viver com o nosso coração em aflição, mas nós precisamos viver com o coração em paz, em alegria, em harmonia. E assim a vida se torna mais leve, a vida se torna mais alegre. Agora, quando nós não temos isso, a vida se torna um fardo de amargura, carrancudo, e nós só falamos coisas que não devem ser faladas. Exatamente. O próximo sacrifício que eu coloquei, mas eu acho que são coisas que nós precisamos fazer para que a família viva feliz, para que a igreja viva feliz, para termos comunhão, é solucionar problemas difíceis juntos. Nunca tentar resolver sozinho, sem falar um com o outro, sem comunicar com a família, dentro da igreja também se reunir para resolver. Porque quando nós tentamos solucionar com ideias, discutindo, conversando, se torna muito mais fácil resolver os problemas. E também, por último, nós queremos colocar que nós precisamos ter esse sacrifício, essa meta, manter sempre Jesus no centro da família, no centro da nossa vida. Por último e o principal, quando Jesus está no centro da nossa vida, irmãos amados e amados irmãos e irmãs, tudo é possível, porque para o Senhor não há causa sem solução, não há luta que persista a vida toda, porque com Cristo na nossa vida, nós poderemos ter vida de comunhão, como aprendemos no estudo de hoje, e que o Senhor nos abençoe. Vamos louvar a Deus cantando, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim. Como é difícil nós, como seres humanos, estarmos cada dia nos autoavaliando para vermos de fato o que precisamos mudar, para termos vida de santidade, vida de comunhão, vida de oração. Vamos estar cantando. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração.
ao teu coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-lhe um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-lhe um coração igual ao teu. Aleluia. Senhor, louvado seja o teu nome. Engrandecido seja o Senhor. Ó Deus. Digno de toda adoração, honra e louvor. Sim, meu Pai. Muito obrigada, Senhor, por essa escola dominical. Obrigado, Pai. Muito obrigada, Senhor, por esses momentos que estudamos a Tua Palavra. Ó Deus. Muito obrigada, Senhor, porque em Ti nós temos a certeza que somos mais que vencedores. Sim, Senhor. Ah, Senhor, abençoe todas as famílias, Abençoe, todas Pai. as nossas igrejas, Sim, meu cada Deus. pessoa que nos acompanha Oh, nesta Pai. manhã, Sim, que Deus. seja alcançado e visitado pelo Senhor. Sim, Senhor. Muito obrigada por Obrigado, esse estudo. Pai. Faça-nos vivermos em santidade. Sim, meu Deus. Senhor, dá-nos um dia na Tua presença. Sim, meu Pai. E obrigada por tudo, em nome de Jesus. Sim, meu Deus. E que a bênção do Deus Pai, que a bênção do Deus Filho, que a bênção do Deus Espírito Santo seja sobre nós, sobre os nossos lares e todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém, Amém. e graças a Deus. Que o Senhor nos abençoe, amados. Tenha um dia na presença dEle. Amém.